Muito bom. Seguindo em frente, nosso de Masechet Avodah Zarah, a gente está no Daf Yud Zain Amud Aleph. A gente viu a história de Rablezer, que ele foi pego pelo governo romano cristão na época, e estavam julgando ele. E a Gemara perguntou, ele estava se perguntando por que isso aconteceu com ele, porque ele foi pego justamente por essa questão. E aí ele entendeu que ele, assim, de acordo com o Rabi Akiva, a conversa dele com o Rabi Akiva, fez ele lembrar que ele teve uma conversa uma vez com alguém chamado Yaakov Ishkfar Sachnia, que era cristão, e ele ouviu dele uma explicação para o passuco, que está escrito no passuco, Metnan Zoná Kiptza Ve'at Etnan Zoná Yashuvu, e ele aprendeu desse passuco que o dinheiro que uma mulher ganha quando ela trabalha como meretriz, o dinheiro que ela ganha, ele pode ser usado para a construção de um banheiro, por exemplo, mesmo um banheiro do Beit HaMikdash. E já que ele gostou desse peruche, esse cara era um cara que ele era mina, ele era cristão, então ele foi pego justamente por essa questão. Pergunta Gmará, é, Verabanan, ai metnan zonai mai darish bey. Agora, Rabanan não concordam com essa drachá, certo? Rabanan não aprenderam a mesma drachá que esse cara. Eles dizem que o banheiro não pode, nem o banheiro pode ser construído com o dinheiro pago para essa zona. Então, o Rabanan, o que que eles fazem com o pasuk? O Rav Hizda, como diz Rav Hizda, Rav Hizda, kol zona sheniskeret lasof i socheret, shenemar, ubetitecha etnan, vetnan no natan lecha, veteil. Rabaná diz o seguinte, esse passuco vem dizer que toda zona que ela se aluga para isso, no fim ela acaba alugando pessoas, ela acaba ficando tão viciada nisso que se ela não acha alguém para pagar por ela, ela está disposta a pagar para ter relações com pessoas, e esse dinheiro que ela paga ele também não pode ser usado para o Beit HaMikdash, assim o explicam Chachamim esse passuco. O pliga de Rabi Padat. Rav Hizda falou logo em cima, a gente viu uma drachá do Passu que diz Archek mealea darkecha, que a pessoa tem que se afastar, afastar o seu caminho de alguma coisa, e uma das explicações é o seguinte, Vel tikravel petach beitah zozona, que tem, a pessoa não pode se aproximar da casa de Snut, a pessoa não pode se aproximar do prostíbulo, tem que ficar longe dele, não pode nem passar perto, e Rav Hizda falou uma distância pelo menos de 4 amot, você não pode passar rente à porta, tem que passar pelo menos a uma distância de 2 metros, e fala, Gumará, essa opinião que não pode passar próximo à porta do Beit Znut, o pliga de Rabi Padat, isso discorda que o Rabi Padat falou, da Rabi Padat, lo asra Torah, kirva shel gilui erot bilvat, neymar, ishi shel kol ser besarot, ikravu legalot erva. Rabi Padat fala que não, a única proibição ligada a Znut é a própria relação, a relação em si é proibida, mas passar próximo à casa ou algo do tipo não teria uma proibição por si só. Ula que avati me beirav. Ula, quando ele voltava para casa depois de estudar no Beit HaMidrash, avaminash que leu leachtem. A Beia Daio, ele, quando ele encontrava as irmãs, ele dava um beijo na mão delas, no cumprimento dele com as irmãs, ele encostava nelas, sem problema. Vemre lá, a Beia Daio, tem quem diga que ele dava um beijo, dava um abraço nelas na altura do peito. O pliga de Deia de Dei, certo? Parece daqui que dessa história de Ula que não tem problema o irmão e a irmã terem qualquer tipo de contato físico. Obviamente não relações, mas contato físico não tem problema. O pliga de DDD, e a priori isso discorda do que ele mesmo falou em outro lugar. Da Marula Kriva Bealma Assur. Ula fala que mesmo qualquer tipo de proximidade com uma mulher que é proibida a pessoa ter relações, seja uma mulher estranha, seja uma mulher casada, seja a própria irmã, já que tem uma proibição de ter relações com ela, também é proibido de ter qualquer tipo de contato físico. Mishum, por quê? Lech Amrina Nezira, para o Nazir, aquele que se proibiu de tomar vinho, a gente fala para ele, sai, schor le karmalotikra, que ele dá a volta e não passa perto do vinhedo. Ou seja, sempre que tem uma proibição, a gente tem que se afastar e não chegar perto demais da proibição. Então, o Nazir não pode passar perto do vinhedo. A proibição ligada a Gilui Arayot, ter relações com mulheres que é proibido, a gente não pode também se aproximar a ponto de encostar, ou de dar um beijo, ou de dar um abraço. Então, Ula próprio, que ele falou isso com relação às irmãs, ele sim cumprimentava elas de maneira mais próxima, com contato físico, mas de forma geral, Ula fala que mulheres que são proibidas de ter relações, a pessoa não pode se aproximar em nenhum tipo de contato físico. Lealukash Teibanot Hav Hav. A Gemara traz aqui um passuk que fala sobre Aluká. Aluká seria o Geinom, certo? Como vai ver na continuação. O Geinom tem duas filhas, Hav Hav.
parece que é o nome delas, não está muito claro o que, que são essas duas filhas, Hav, Hav. A palavra Hav significa mide, Hav, traz, traz. Então, o que, que significa essas duas filhas do Geinom chamadas de Hav, Hav? Mai Hav, Hav, pergunta o que, que é isso? Amar Marukva, Kol Shtei Banot Shetzoakot Megeinom, Veomrot, Veolam Hazeh, Have, Have. Fala Maruca, esse passuco significa o seguinte: tem duas filhas, quer dizer, tem duas meninas que ficam no Geinom e elas gritam no Geinom de sofrimento, porque no Lamazé elas estavam o tempo todo falando me dá, elas sempre queriam pegar alguma coisa, e isso, essa me dá que elas tinham, essa característica de estar sempre querendo receber, fez com que elas fossem para o Geinom. O Maininho, quem são essas duas? Minut e Ereshut. Minut é o cristianismo, Ereshut é o governo, todo mundo que prefere, gosta de trabalhar no governo a minuto ficar o tempo todo tentando convencer as pessoas a seguir o caminho dela, convencendo as pessoas a fazer a Vodazará, certo? Eles têm uma intenção muito forte de fazer os Yehudim se aproximarem e fazerem a Vodazará. E Reshut é o governo está o tempo todo pedindo dinheiro das pessoas, e entra aqui na questão de entra na questão de Avodazara, o segundo entra na questão de roubo, esses dois estão no Geinom gritando. E cadê Amre? Tem quem diga Maravrizda, Amar Marukva, tem quem diga outra explicação, que Ravrizda falando de Marukva, Kol Geinom tzoeket veomeret, aviu li shtei banot shetzoakot veomrot bolam hazeh, have, have. Tem quem diga que não é que essas duas banot, esses dois pensamentos, essas duas linhas, certo? Do cristianismo e do governo estão no Geinom gritando, e sim o próprio Geinom grita, me traz essas duas banot que ficam gritando no Lamazé, me traz, me dá, me dá, me dá. Ou seja, todo mundo que é ligado a essas duas linhas de pensamento, que estão o tempo todo querendo receber, pegar pessoas para Vodazara, pegar dinheiro, o Geinom fala, me manda essas pessoas pro Geinom. Ponto. Kol baea lo yeshivun velo yasigu orchot chaim. Está escrito no Pasuk. Kol baea lo yeshivun. Todo mundo que segue por esse caminho não vai voltar, não vai fazer tchuvá. Velo yasigu orchot chaim e não vai encontrar o caminho da vida. Pergunta a Gemara, tem aqui uma redundância. Se está escrito que não vão conseguir fazer tchuvá, tem gente que não consegue fazer tchuvá, a gente vai ver na continuação. Se está escrito no Pasuk que tem gente que não consegue fazer tchuvá, é óbvio que não vão saber o caminho da vida. Se não faz tchuvá, não sabe o caminho da vida. Qual a dúvida? Porque o passuco foi redundante nesse tema. Explica Gmarachi que amar, o passuco quer dizer o seguinte: Veime chuva, tem certas pessoas que não conseguem fazer tchuvá, e se fizerem tchuvá, não vão conseguir seguir o caminho da vida, ou seja, eles não vão conseguir viver nesse novo caminho no qual eles fizeram tchuvá, eles vão acabar morrendo. Uma das explicações que aparece, baseada na continuação da Gemara, Arash traz duas explicações aqui, é que as pessoas que fazem tchuvá de algo que é um pecado muito pesado, como a gente vai ver na continuação, um pecado muito grave, as pessoas fazem tchuvá disso, o arrependimento deles tem que ser tão forte que eles acabam morrendo de sofrimento. Certo? Então, mesmo que eles façam tchuvá, eles conseguem se libertar completamente desse pecado por ser algo tão grave. A tchuvá deles, o arrependimento deles é tão forte que faz com que eles acabem morrendo de sofrimento. E a Gemara entende que aqui está tratando principalmente, certo? A Gemara foi trazida justamente nesse lugar para explicar que esse passuco está falando de minuto. Alguém que abandonou o judaísmo e seguiu o caminho da idolatria, o caminho do cristianismo, para ele fazer tchuvá, ele tem que fazer uma tchuvá tão séria, tão forte, a ponto de que ele vai sofrer tanto de arrependimento que ele não vai continuar vivendo. Lemeimar decola por este minuto mais. Se for assim, está me dizendo que todo mundo que se afasta da minuto, todo mundo se afasta desse caminho, ele morre no processo de tchuvá, é bom e ruim, certo? Ele acaba morrendo, é ruim, mas a priori ele fez tchuvá completa, veai deata ele kamei de Rav Hizda. Certa vez veio uma mulher para Rav Hizda, veamra lei, e falou para Rav Hizda o seguinte, kalash bakalotas tá, olha, eu fiz uma verá bem leve, não é nada muito, muito grave. O que que ela fez? Bená akatano e bená gadol. O que é o pecado muito leve que ela fez? O filho dela pequeno, o pai dele é o filho dela grande. Ou seja, ela teve relações com o próprio filho e teve um segundo filho. E ela via isso como um pecado pequeno. E ela queria saber como eu faço o tchuvá disso. A Gemara vai explicar que ela viu isso como um pecado pequeno, porque aparentemente ela já não estava seguindo o caminho do judaísmo. Ve'amar la Rav Hizda falou para ela, Tarku la bezaveta. Falou Rav Hizda para ela, olha, não tem o que fazer, você quer fazer tivá disso, pode preparar sua mala, que você está prestes a morrer, quer dizer, arruma suas coisas, que se você quiser fazer tivá disso, tem que ser um arrependimento tão forte que acabou, você não vai continuar vivendo. Velameta, e ela não morreu, ela fez tivá e não morreu. Uma pausa rapidinho.
Desculpa. Então, ela fez chuva e não morreu. E aí pergunta para o seguinte: me de câmara que ela calotas tá, já que ela considerou esse pecado que ela fez de relações com o filho algo leve, Michal de minuto na minha aveiba. Aparentemente, ela não era uma mulher que tinha o judaísmo enraizado nela. Aparentemente, ela já tinha abandonado o conceito de mitzvot e averot. Então, ela não via isso como algo tão crítico. Então ela tinha minuto. E mesmo assim ela fez tchuvá e não morreu. Ou seja, a gente vê da Gemara que às vezes é possível fazer tchuvá de minuto sem chegar num arrependimento tão forte a ponto da pessoa morrer. Responde a Gemara, o deloadra bachapit. Fala, mas não, isso que ela não morreu é porque ela não fez tchuvá muito, muito forte, mexumá quilômetro. A tchuvá dela não foi 100%, por isso ela não acabou falecendo, morrendo de sofrimento no processo, o sofrimento dela foi menor, a tchuvá não foi completa. Mas alguém que quer fazer tchuvá completa dessa questão, ele tem que chegar numa situação em que ele acaba falecendo de sofrimento. E cadê Amrei Minut in? Me haverá lo. Pergunta, tem gente que pergunta diferente, fala, olha, de acordo com o que foi falado até agora, uma pessoa que ele faz chuvá de minuto, uma pessoa que faz a chuvá desse caminho que ele seguiu e abandonou o judaísmo, ele acaba falecendo por causa do sofrimento da chuvá. Mas parece que outras averot mais leves, se a pessoa quiser fazer chuvá, ele consegue fazer chuvá sem chegar a ponto de acabar morrendo de sofrimento. Vai deate lecamei Rav Hizda. Pergunta agora, mas certa vez teve uma mulher que veio perante Rav Hizda, ve'amar lá, Rav Hizda, zavidu la zaveta, uma vameta. E que a mesma história parecida com a história anterior, e, e a mesma história anterior, só que dessa vez ela morreu, certo? No processo de chuvá. E Rav Hizda falou, olha, prepara para ela uma mala, porque ela já vai estar prestes a morrer, ela acabou morrendo. Ou seja, a gente vê que ela fez uma verá grave, né, do relações com o filho, e no processo de tchuvá ela acabou morrendo de sofrimento. A gente falou que só de minuto, só a pessoa que faz tchuvá de minuto, que ele abandonou o judaísmo e seguiu o caminho do cristianismo, ele realmente tem que chegar até essa situação. Me de câmara, kalash bekalot michal de minutos na minha veiba. E já que essa mulher aqui na história de Rafisa considerou a relação com o filho como algo leve, não uma proibição tão grande, então a gente vê que ela já não tinha o pensamento judaico de mitzvot e averot tão claro, certo? E ela acabou falecendo. Ela acabou falecendo. Ah, desculpa, essa é a resposta da Gemara. A resposta da Gemara, olha, se o pecado dela fosse somente a relação com o filho, então ela não deveria ter falecido no processo de chuvá. Isso que ela faleceu no processo de chuvá de arrependimento e de sofrimento foi por quê? Porque ela também tinha dentro dela minuto. Fato é que ela chamou essa verá de uma verá leve, certo? Tem uma outra explicação no Rashi que diz aqui que tem uma gzerá de Akadosh Baruch Hu, um decreto divino que uma pessoa que faz tchuvá dessas coisas, ele acaba falecendo no processo de tchuvá, mas a priori a gente seguiu aqui a explicação do sofrimento, para que a tchuvá seja completa. O meaveralô, pergunta Gumará, será que alguém que faz tchuvá de uma haverá, ele não tem que fazer um arrependimento tão forte a ponto de acabar falecendo? A gente falou que se tem minuto, se é ligado a minuto a verá dele, se a verá dele é ligada a abandonar totalmente o judaísmo e seguir para o caminho idólatra, então realmente o processo de Teshuvah inclui o falecimento, inclui a morte da pessoa por sofrimento. Mas parece que uma verá normal, não. Veatani, a Arei está ensinando a Braita o seguinte: Amru alava Rebbe Elazar ben Dordaia. Certa vez contou uma história aqui famosa da Gemara, falaram sobre Rabbi Elazar ben Dordaia, Shelo iniach zona achad baolam shelo ba'alea. Ele teve relações com todas as zonot, com todas as meretrizes possíveis, certo? No mundo inteiro. Pamachat shamash zona achad bekirchayam. Certa vez ele ouviu que tinha uma que estava num lugar muito distante, longe de onde ele morava, Veitanotelet kis dinarim beschará, e ela cobrava muito dinheiro. Ela cobrava um saquinho, uma moeda, um saquinho de moedas de ouro como pagamento para ter relações com ela, certo? E ele percebeu que ele não conhece ela. Natal Kisinarim, ele pegou, ele juntou dinheiro, juntou um saco de moedas de ouro, ve'alach ve'avar alea shiva ne'arot, ele viajou até chegar nela, ele passou por 7 rios no caminho, quer dizer, era uma viagem distante e difícil. Bechat erguil davar, na hora que eles estavam tendo relações, e fica, ela soltou gases, o que era incomum, certo, no momento, porque é uma mulher que cobra tanto, ela se prepara para não acontecer nada do tipo, mas isso acabou acontecendo. Amra, então, ela entendeu que tem algo diferente aqui, algo incomum, ela entendeu que foi um sinal minashamayim, aparentemente mesmo essa zona tinha emuná, ela falou que Hashem shaficha zo eina chozer limkomá, kach Elazar ben Dordaia en mekablim oto betshuvah.
Ela falou, olha, da mesma maneira que não dá para voltar isso para dentro, o gás não volta para dentro, assim também no Azar Ben Dordaia não tem como ele fazer tshuva. No meio do negócio lá, ela deu para Azar Ben Dordaia um shiur de Mussar. Falou, olha, não tem chance de você fazer tshuva. E aí isso daqui entrou no ouvido dele, entrou na cabeça dele, ele realmente, Itorer, ele acordou para fazer tshuva naquele momento, e ele saiu por aí tentando fazer tshuva. Então o que ele fez? Allah ve'ashav ben shnei arim o Gvaot, ele foi e sentou entre duas montanhas e duas montanhas. Gvaot também é outro nome para montanhas. Amar Arim Gvaot Bekshu Alei Rachamim. Ele começou a rezar, pedindo para as montanhas rezarem por ele. Ele estava pedindo para a natureza rezar por ele, para que ele consiga fazer tshuva e apagar os pecados. Então ele falou, pediu para as montanhas pedirem tshuva por ele. Amrulo, as montanhas falaram para ele, antes da gente pedir para você sobreviver, para você ter possibilidade de fazer tshuva, a gente tem que rezar por nós mesmos, Sheneemar, que é Arim Imoto, Imoshu ve'agvaot emuteina. Um passuca aparece que em determinado momento é possível que todas as montanhas sejam completamente destruídas e todas as Gvaot também vão cair. Então, existe a possibilidade natural de que em algum momento o mundo se desfaça, as montanhas sejam destruídas. Então, só a gente precisa rezar para a gente não ser destruído na continuação. A gente não pode rezar agora por você. Amar Shamaim Vaaretz Bikshu Alai Rachamim. Aí ele começou a rezar para o céu e para a terra. Amru Atchan Bevakshin Alecha Nevakish Alatzmeinu. Falaram para ele, olha, antes da gente pedir por você, para você ter continuidade, deixa a gente pedir por nós mesmos. Shineimar, que a Shamaim, que a Shanim Lachu, Vearetz, que Vegetivle. O céu ele vai sumir como a Ashan, como a fumaça, e a terra vai se estragar como uma roupa. Ou seja, o céu e a terra também têm prazo de validade. Então eles falaram, antes de rezar por você, vamos rezar por nós mesmos. Amar Hamal Levanabek Sholer Hamim. Ele pediu para o sol e para a lua rezarem por ele. Amru antes de pedir por você, a gente tem que pedir por nós mesmos. Shineimar, Vechafra Levaná, Boshachama, que em determinado momento são psukim de Eshayal, de Nevuot, que em determinado momento a lua e o sol vão se envergonhar perante a luz de Akadosh Baruch Hu. Então fala, a gente também vai sumir, a gente também tem prazo de validade. Amar Kohavim Mazalot Bakshu Alarachamim, ele pediu para as estrelas pedirem Rachamim por ele. Amrulo, certo? Também as estrelas e os signos falaram, olha, antes da gente pedir por você, a gente vai pedir por nós mesmos, Shenemar, Nimoku Kol Tzva Hashamayim, que todo Tzva Hashamayim, todas as estrelas que estão no céu, elas vão estragar, vão se desfazer. Ou seja, a natureza não tinha como rezar por Abelazar Mendodai, ou seja, não dava para colocar a culpa na natureza dele. Amar, ele entendeu, ainda Vartalu e Elabi, ele entendeu que tudo depende da vontade dele, não adianta colocar a culpa do que ele fez durante a vida da natureza, ele próprio tem que assumir a responsabilidade e fazer tshuva. Ele colocou a cabeça entre os joelhos, certo? Em sinal de choro, em sinal de luto, e chorou até falecer. Certo? Ele realmente sofreu, se arrependeu totalmente do que ele fez na vida inteira, até que ele acabou falecendo. E saiu uma voz do céu e falou: Rabbi Elazar ben Dordai, Mezuman lechayei olam haba. Rabbi Elazar ben Dordai, ele está convidado para o olam haba. Ou seja, a chuva dele foi uma chuva tão forte a ponto que Bashamai falaram: ele vai direto para o olam haba. E aqui a gente vê que era uma verá que não era minuto, não era ligada à idolatria, e mesmo assim o arrependimento dele foi a ponto dele acabar falecendo. Ou seja, a gente vê que parte do processo da chuva, mesmo para outros tipos de averot, pode ser que precisa incluir o falecimento. Fala, que minuto dá? Fala, mas não, aqui era diferente. Aqui não é que ele fez uma verá, ele fez uns pecados, ele repetiu isso algumas vezes. Aqui ele vivia isso, certo? A única zona que ele não conhecia no mundo, ele viajou, ele atravessou 7 rios para chegar até ela, certo? Então era algo muito, muito forte para ele, muito essencial na vida dele, por isso a chuva teve que ser mais forte também, para limpar, quer dizer, ele precisa chegar num ponto inicial dele, num ponto que tem uma limpeza, uma pureza especial na neshama dele, e para isso ele tem que descascar todas as partes da Averá, e no caso dele, já que era muito profundo, ele acabou chegando na morte, certo? Assim, mas uma Averá normal dá para fazer chuva sem chegar a isso. Bahar Rebbe Veamar, nesse momento que Rebbe ouviu essa voz saindo do céu, que Rabelazar ben Dordai está convidado para o Olam Abá, ele chorou e falou: Yesh konei olamo bekama shanim, vesh konei olamo besha'achad.
Ele chorou e falou, olha, tem pessoas que para chegar no Olam eles têm que fazer a vida inteira, eles têm que fazer a Avodat Hashem a vida inteira, e tem pessoas que em um momento, em uma hora, eles conseguem fazer Tchuvá de forma completa e chegar diretamente no Lamba. Vama Rebbe, fala Rebbe, Loden Balei Tchuvá Shemekablim Otam Shekorim Otam Rabi. Fala Rebbe, não só isso que Balei Tchuvá, que fazem Tchuvá, eles são aceitos, eles são recebidos no Lamba, eles também são chamados de Rabi, de de rabinos, eles são chamados de pessoas que têm pessoas grandes. Bom, outra Gemara, conta pra gente a Gemara, conta pra gente a Gemara outra história. Rabi Hanina e Rabi Yonatan Avu Kazlei Beurcha. Certa vez, Rabi Hanina e Rabi Yohanan estavam viajando. Mato Leano Treishvile, eles chegaram num lugar onde tinha uma bifurcação e os dois caminhos eram problemáticos. Had Patse Apitcha de Avodat Kochavim, ve Had Patse Apitcha de Beizonot. Um caminho passava na frente de uma casa de idolatria e o outro caminho passava na frente de uma casa de Izonot. Eles ficaram na dúvida por qual caminho a gente vai, qual o pior dos dois caminhos, qual o melhor dos dois piores. A Marley falou um para o outro, vamos passar na frente da casa de idolatria, mesmo que não é um lugar muito bom para passar, que o Yetzer da idolatria ele foi enfraquecido. Tem uma outra história que aparece na Gemara, que Chachamim enfraqueceram o Yetzer de Avodazara. Certo? Então, olha, vamos passar por lá. Ou até chegaram a matar o Yetzer de Avodazara. Então, tem menos risco de algo dar errado. A gente vai passar na frente, vai seguir e não vai acabar fazendo nada de errado. A Marleida falou para ele outro, não, Nizilapitra de Beizonot, vamos passar pela casa, pela frente da casa da Zonot, vamos passar nesse caminho, Venir Veleitzrin, o Nekabeligra. E aí, quando a gente passar lá, realmente é mais difícil, realmente a Avodazara, o Yetzerá para idolatria é menor que o Yetzerá para Znut, para promiscuidade, mas se a gente passar na frente da casa da Zonota e a gente se controlar e não entrar na casa e não fazer nada de errado, a gente vai ter vencido a Yetzirah, a gente vai receber um sachar maior por ter vencido a Yetzirah. Ou seja, quanto mais difícil, quanto mais a pessoa se esforça para vencer, maior o sachar dela. Então vale a pena a gente passar pelo lugar que é mais difícil e receber um sachar maior. Que mata o Atam, então eles realmente decidiram seguir esse caminho. Quando eles estavam seguindo por esse caminho, eles passaram na frente da casa da Zonot, Chazin Hulezonot, Itkanu Mikamayo. As Zonot, quando viram os dois chegando, os Rabi Yohanan e Rabi Yohanan, quando viram os dois chegando, elas se esconderam, entraram na casa e se esconderam. Amalei Minalecha. Aí um perguntou para o outro, olha, me diz uma coisa, como você sabia que por esse caminho a gente ia conseguir dar certo? Como você sabia que elas iam fugir de você e fazer com que você nem tente fazer a verá? A Marlei, está escrito no Pasuk, Mizima tishmor alecha tvunati tintzarchena. Mizima tishmor alecha. Zima é uma palavra que geralmente é ligada à promiscuidade. Mizima tishmor alecha. A Torá te protege, a Torá que eu tenho, a nossa Torá, ela protege a gente de acabar caindo por esse caminho. Então eu sabia que a gente ia estar protegido e ia conseguir superar essa situação. Amarlei Rabanan lerava, perguntou Rabanan para Rava, mai mizima. O que significa o pasuk mizima? O que é essa palavra zima? Certo? A Rabanan estava tentando entender o pasuk. Estavam no meio do shiur, no meio do limud. Aparentemente chegaram em Sefer Mishlei e começaram a discutir, olha, o que significa a palavra zima? E leima Torá, se a palavra zima significa Torá, dertiva zima, metargimina netzat chataim. Por que Torá, por que zima significaria Torá? Porque tem um pasuk que está escrito a palavra zima, e a tradução do pasuk traduz essa palavra zima como etzá, como conselho. Urtiv, está escrito no pasuk, fli etzá igdil toshia. E tem um pasuk que está falando de Torá, que a Torá traz um conselho, um bom caminho para a pessoa. Então, perguntaram os alunos para Rava o que significa a palavra zimá. Será que a palavra zimá significa Torá? Yahi zimá mi bailei. Se zimá significa Torá, então no passuco deveria estar escrito zimá tishmor alecha. Que a zimá, a Torá, ela vai te proteger. Mas no passuco está escrito mizimá tishmor alecha. No passuco está escrito que você vai ser protegido de Zimá, e não que a Zimá vai te proteger. Então perguntaram para Rava qual a explicação do passuco. Se a palavra Zimá significa Torá, deveria estar escrito no passuco Zimá tishmor alecha, a Torá vai te proteger. Por que está escrito no passuco com a letra Mem no começo? Mi Zimá tishmor alecha, você vai ser protegido de Zimá. Como explicar esse passuco? Responderá o seguinte, o passuco vai dizer o seguinte, Midvar Zimá
Tishmor alecha Torah tintzarcha. Torah tintzarchna. Como está escrito no Pasuk, tintzereka. Então explicou o seguinte, não, o Pasuk vai dizer o seguinte, Mizimá vem midvar zimá, realmente de promiscuidade, tishmor alecha Torá. A Torá, que a Torá é chamada de Tvuná também, a Tvuná, a Torá, ela vai te proteger de acabar seguindo por esse caminho, de acabar seguindo pelas questões de zimá, de promiscuidade. Peraí, deixa eu ver se tem mais um pouquinho. Bom, vamos parar por aqui, tem uma história um pouco mais comprida. Tem a história de Rabi Hanim Trandion, Bezerra da Hashem a gente segue na continuação. Escolha.